Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por esse dia maravilhoso na presença do nosso Pai Celestial, na presença do nosso Rei, o Senhor Cristo. A Ele a toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso, o qual nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Buscamos o nosso Pai, buscamos o nosso Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Amados, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o príncipe deste mundo é Satanás. E ele está julgado, ele está condenado ao fogo eterno. Deus, meus amados, Ele está chamando todos quantos vêm até Ele, até o dia de hoje. A porta da graça está aberta, mas um dia vai fechar. Então, meus amados, é necessário que eu e você entenda que nós temos que estar se preparando todos os dias para entrar no reino de Deus, para estar esperando o grandioso ou a grandiosa volta do Senhor Jesus Cristo nos céus, onde aqui na terra Ele não vai pisar, mas Ele vai vir nos céus, num abrir e num fechar dos olhos, num piscar dos olhos. Ele vem e vai arrebatar a sua igreja, o seu povo, A igreja, sabemos que não é templo feito por mão de homens, a igreja não é denominação religiosa, a igreja não é a sua congregação onde você congrega, a igreja é pessoas, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus, ao qual nós estamos, fundamentado nele, em Jesus Cristo, a única rocha verdadeira. Amém? Veja só, a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ali diz assim: vós também sois pedras vivas, casa do Senhor. Eu até vou verificar aqui o que eu estou falando. Glória a Deus. Nós vamos estar hoje falando um pouco sobre o mundo espiritual, onde as batalhas são grandes. Vamos lá, eu acho que eu falei errado, é 1 Pedro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É isso mesmo, amados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, amados, nós somos casa de Deus, nós somos pedras vivas, pedra da verdadeira igreja, que é espiritual. Ou então vamos dizer assim, a verdadeira igreja, ela é pessoas, Somos nós, pessoas convertidas ao cristianismo, convertido ao Senhor Jesus. Somos pedras vivas, onde a igreja somos nós. Não é templo feito por mão de homem, a igreja não é
não é denominação, não é placa. E a cabeça da igreja é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Quando diz autor e consumador da nossa fé, quando diz autor é aquele que escreve, né? Vamos dizer, autor de um livro. É aquele que escreveu um livro, né? Então, se Jesus é autor da fé, esta fé pertence somente a Jesus. Então, você não pode dividir a fé com ninguém, com nenhum outro ser, com nenhum outro santo, como dizem por aí, porque o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Amém? Então, a fé vem dele, pertence a ele, e nós temos essa fé no nosso grandioso e Salvador Jesus. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre muitas lutas, sobre guerras, pelejas que passamos, né, que um cristão passa aqui na terra, por muita luta, por muitas tempestades, né? E por que nós passamos por lutas e tempestades? Porque nós somos, como eu havia falado, pedras vivas. Nós somos a construção da verdadeira igreja, o qual é o corpo de Cristo, que somos cada um de nós. E como pedras vivas aqui, como cristãos, como luz no mundo, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele nos odeia, e por isso ele tenta oprimir os seus filhos, né? Oprimir os seus santos, né? Quando eu digo santos, está se referindo aos cristãos, né? Nós, a palavra de Deus diz que somos santos do Senhor, né? Santos, a palavra santo significa chamado, aquele que foi apartado para servir a Deus, né? Santo também quer dizer santificado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, tentam oprimir e trazer guerra sobre os cristãos que estão amando e adorando a Deus, né? E qual é a intenção de Satanás? É fazer o cristão pôr Deus na parede e dizer: por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não está vendo isso, né? Deus está vendo sim, meu irmão e minha irmã. Acontece que nós temos que se preparar para a guerra espiritual todos os dias. Nós temos que se revestir da armadura de Deus e combater o inimigo que vive nos afligindo, vive atacando as famílias, principalmente famílias cristãs. O inimigo entra, acha alguém ali que está dando brecha, né, que está dando ali lado para o inimigo entrar, e traz guerra, traz peleja, e o inimigo começa então a afrontar as pessoas, né? Eu quero ler aqui um versículo que está no livro de Efésios capítulo 6, versículo 12, né? E ali diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, amados, do que o texto está falando? Está falando de batalha espiritual, de guerra nos lugares celestiais, né? E aí a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não temos que lutar contra o ser humano,
contra as pessoas, mas lutar contra aquele que está por trás desta pessoa, né? O inimigo que entra, o espírito imundo, o demônio, como vocês queiram que fale, eles entram numa pessoa que não é firme com Deus, que não busca Deus, e ele encontra então uma entrada ali, e ele entra para causar lutas dentro do lar, problemas, né? Os demônios entram para levar uma pessoa a se drogar, levar a pessoa à bebedeira, né, para os bar, levar a pessoa para a prostituição. Os demônios entram também para levar as pessoas até mesmo ao suicídio, né? Quantas vezes ouvimos aí falar de pessoas que tirou a sua própria vida. E por quê? Porque o espírito maligno, o demônio, conseguiu uma brecha, entrou ali para causar essa destruição sobre a vida da pessoa. Então, no versículo 6, no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra o ser humano. Se você está passando por guerra dentro do teu lar, está tendo briga, está tendo discórdia, então com certeza, o inimigo das nossas almas, com certeza há um demônio, há um encosto que está por trás dessa situação. Certa vez, um rapaz veio aqui na minha barbearia para cortar o cabelo, e ele disse que estava passando por um problema familiar muito grave. E ele disse que havia discutido muito, né, brigado muito, e ele pediu que eu fizesse uma oração para ele. Naquele momento, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e comecei a orar, e comecei a ordenar que os demônios que estavam na casa dele saíssem de lá. Naquele momento, o rapaz ficou totalmente endemoniado. Os espíritos manifestou nele. E naquele momento eu peguei e ordenei que os demônios saíssem dele e deixassem ele livre. E assim aconteceu, os espíritos saíram e ele ficou livre e aliviado, porque o demônio havia saído. Amados, muitas são as pessoas que estão em guerras familiares. Muitas são as pessoas que estão passando por muitas lutas, por muitas guerras dentro do seu lar. E não sabe que muitas das vezes são demônios que entraram através de uma brecha. E aí Satanás, ele entra e provoca uma confusão dentro da casa da pessoa, dentro do lar. E se não tem alguém que ore, se não tem alguém que entenda o mundo espiritual e repreenda este mal, os demônios não saem. Eles ficam ali até provocar uma separação, um divórcio, até provocar, às vezes, até mesmo morte, como tem acontecido muito, né? A gente tem visto nas televisão, nos jornais, né? E, infelizmente, são as investidas de Satanás contra a família, contra as pessoas que estão vivendo suas vidas na maior normalidade, só que muitos não têm esse entendimento das coisas espirituais e acabam por sofrer uma guerra violenta e trava uma batalha violenta, quase que, digamos, sangrenta, porque lhe faltou o entendimento que ali pode estar agindo por trás dessa situação muitos espíritos, muitos demônios que querem destruir
as pessoas que querem destruir a humanidade. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue é lutar contra o ser humano, não. Mas sim lutar contra aqueles que estão por trás dos seres humanos, as entidades, os espíritos malignos. Muitas são as pessoas que às vezes não conseguem nem emprego e sai com o currículo para a cidade procurar emprego e não consegue porque vai buscar um emprego sem antes clamar a Deus, sem pedir ajuda de Deus, e o diabo aproveita esta fraqueza, esta ingenuidade da pessoa e cerca todo o caminho, não deixa conseguir emprego. A pessoa põe um currículo numa empresa, o demônio vai na cabeça da pessoa lá e diz: não contrate essa pessoa, não queira contratar ela, e aí a pessoa, ele pega, joga aquele currículo, rasga, joga fora e não contrata, porque são demônios que impedem que as pessoas consigam ser felizes em seus empregos, procurando serviço. Mas quando você sai da sua casa clamando a Deus e dizendo: em nome do Senhor Jesus, toda força maligna, saia agora, porque eu vou sair atrás do emprego e o Senhor Jesus está comigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, meu amado, aí você vai ser abençoado, porque as forças das trevas entenderam que você tem autoridade para repreender os demônios, e eles saem e você conquista um bom emprego, numa boa empresa, porque você colocou Deus na frente. Amém? A palavra de Deus diz, amados, que maldito o homem que confia no homem e faz das suas mãos a tua força. O que significa, amados? A palavra, quando diz maldito o homem que confia no homem, não está dizendo maldito o homem que confia em outro homem, não é isso. Mas é confiar em si mesmo. É aquela pessoa que acha que não precisa pôr Deus em toda a sua vida, não precisa colocar Deus em primeiro lugar. Aquela pessoa que diz que eu vou sair e vou conseguir um emprego, mas não diz: eu vou sair em nome do Senhor Jesus e vou conseguir um emprego. Essa pessoa, infelizmente, ela está atraindo maldição para ela, porque ela está confiando em si mesma. Ela está fazendo dos braços dela a sua força. E aí não tem jeito, meu amado, minha amada. Aí a pessoa só vai sofrer derrotas. E no campo espiritual, há uma batalha nos céus. Satanás e seus anjos malignos, eles comandam por pouco tempo a terra, como diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ali fala claramente que o Deus desses séculos, quando a palavra diz Deus em letra minúscula na Bíblia, não se refere ao Criador, ao Todo-Poderoso, mas se refere a deuses, se refere a demônios, se refere a Satanás, o príncipe deste mundo. E a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele já foi julgado e já foi sentenciado ao lago de enxofre, de fogo, aonde ele vai ser lançado. Mas, amados, nós vivemos aqui nesse mundo como cordeiro em meio a lobos devoradores ou lobos ferozes, e temos que ter discernimento de espírito para poder desfazer todas as armadilhas dos inimigos nossos, dos demônios que são nossos inimigos. O nosso inimigo, meus amados, não é o ser humano. Muitas pessoas ficam de mal um com o outro, achando que o inimigo é aquela pessoa. Não, o inimigo
é aquele que, por algum motivo, ele entrou na vida de uma pessoa que não tem Deus e provocou você até você perder a amizade com aquela pessoa. A nossa luta é no campo espiritual e as nossas armas são espirituais. A palavra de Deus diz, meus amados, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ali diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas, meus amados, da nossa milícia não são carnais. Nós temos armas poderosas em Deus. As nossas armas é espiritual, é joelho no chão e oração, é o nome do Senhor Jesus Cristo, é você levantar a voz com autoridade e repreender o inimigo de nossas almas, que vive entrando em nossas casas, muitas das vezes, com um sapatinho de algodão, para que não faça barulho e você não perceba que ele está ali. Mas o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo de Deus, ele habita no corpo de cada cristão, de cada servo, serva de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a conhecer as estratagemas do inimigo. Por isso, meu amado, minha amada, quando você perceber que algo não está certo no campo espiritual, na sua casa, quando você perceber que está havendo uma peleja, que está havendo uma guerra, quando você perceber que os seus filhos estão de uma maneira que não estavam antes, quando você perceber que eles estão rebeldes, desobedientes, quando você perceber que o seu esposo vem embriagado e vem falando coisa com coisa, então é demônio que está sobre eles, e você, com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, você pode usar esta arma poderosa que é o nome do Senhor Jesus e repreender esse mal e ordenar que toda força maligna saia da sua casa. Abandona a sua casa em nome do Senhor Jesus, e os demônios com certeza vão embora, vão deixar você em paz. Mas há uma necessidade de você entender que você precisa crer e ter fé, acreditar, e você ter autoridade na hora em que você falar contra o inimigo que está usando aquela pessoa. É você dizer: eu não te aceito, o inimigo, na minha casa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sai dele, sai desta casa, abandona este lar, porque não te pertence. Satanás e seus demônios para fora, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, quando você entender que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, quando você entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, você vai vencer todas as batalhas, você vai vencer todas as guerras. Algo vai acontecer na tua vida, algo vai acontecer na tua casa. Por esses dias atrás, eu fui na casa de um casal, onde existia uma entidade, um demônio escondido. Eu não poderia saber aonde estava escondido. E orando dentro da casa e repreendendo os demônios, e ali dentro da casa, o que aconteceu foi que uma pessoa ali manifestou o demônio.
E quando eu ordenei que o demônio saísse no nome do Senhor Jesus, o demônio saiu, aquele casal ficou livre, a casa ficou livre. Quando eu saí pela porta da cozinha, o Espírito Santo disse para mim: ainda tem um demônio escondido aqui nesta casa. E eu em espírito, eu falei: aonde está esse demônio? E quando o Senhor Deus me fez olhar para o quintal, e ali eu vi aquela plantação de couve, uma plantação muito bonita de pés de couve, e era um dia ensolarado, quente, mais de 3 horas da tarde. E de repente, olhando para aquelas couve, eu vi que um pé de couve se balançou no meio das demais. Aí o Espírito de Deus falou para mim: ali está escondido o demônio. Quando eu chamei o casal e disse: ali está escondido o demônio que saiu da sua casa. E ele se escondeu para que quando eu fosse embora, o Espírito voltasse para casa de novo. Eu peguei e falei para a esposa dele e disse: olhe para aqueles pés de couve. Quando ela olhou aos pés de couve, naquele momento, ela manifestou o demônio que estava escondido na couve. E em nome de Jesus eu disse: você estava escondido nos pés de couve, pois agora você foi descoberto. E eu vou ordenar que você saia, e no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele espírito maligno saiu, e a mulher voltou ao normal, e a paz voltou naquela casa, para a glória de Deus. Amados, eu quero te dizer que o demônio se esconde muito bem. Ele se esconde em vários lugares. Os demônios encontram lugares para se esconder na casa das pessoas, em imagem de escultura, imagem de santos católicos. Ele se esconde também em qualquer lugar, atrás de portas, cortinas. E nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele aonde que está escondido o mal. Por isso, meu amado, minha amada, a palavra de Deus diz que a nossa luta é no mundo espiritual, não é contra o ser humano. Se você está passando por problemas na sua casa, você tem que enfrentar o inimigo que está por trás desse problema, dessa situação. Se é uma enfermidade, você tem que se levantar contra o espírito da enfermidade e ordenar que o demônio da enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus não dá enfermidade para ninguém. Deus não permite enfermidade em ninguém, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Deus não aceita enfermidade em nosso corpo. Mas se há alguém com enfermidade, esta pessoa ainda não entendeu que se esta pessoa crê verdadeiramente e orar e ordenar que o demônio pegue a enfermidade que pôs no corpo e saia em nome de Jesus, com certeza essa pessoa vai receber um milagre e vai ser curada instantaneamente no poder da fé. Amém? Amados, Deus, o nosso Pai Celestial, enviou Jesus para morrer na cruz, crucificado por nós, e nos deu a vida eterna. Junto com a vida eterna veio um pacote. Esse pacote, meu irmão, é o pacote da paz na sua casa. Nesse pacote tem a saúde do teu corpo, a saúde do teu espírito, a saúde da tua mente. Nesse pacote vem a alegria do Espírito Santo na sua vida, vem prosperidade financeira. Amados, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus levou todas as nossas doenças, nossas dores, toda a maldição
que era contra nós, ele levou na cruz do Calvário. Ah, meus amados, se você entender isso, se você procurar a crer nisto, você vai então andar na luz como Jesus está na luz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? A palavra de Deus diz no livro de Isaías 53 que o Senhor Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados, nós somos curados, amado. Então, se você que está enfermo, se você que está doente, se você tão somente acreditar, se você se levantar contra este mal, contra esta doença, contra essa enfermidade que está atacando a tua vida, e ordenar que este mal saia do teu corpo, saia da tua vida, com certeza, no nome de Jesus vai sair. Amém? Porque tem que ter fé, meu irmão. Deus não aceita. Deus ele tem uma passagem lá no livro de Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, versículo, acho que é 11, versículo 6, ali diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você levanta, meu irmão, como um soldado de Cristo, como uma soldada de Cristo. Não aceite Satanás ficar fazendo bagunça dentro da tua casa. Não aceite, não admita isso. Você já assistiu aquele filme Quartos de Guerra? Onde tem aquela senhora, né, que ela pega e ordena que o diabo saia da sua casa, né? Então, faça isso, meu irmão. Se levanta contra o inimigo que está atacando a sua vida, atacando o seu esposo, atacando sua esposa, né? Atacando os seus filhos. O inimigo está atacando os seus pais, avós, seja quem for, se levanta contra o inimigo. A palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 6, 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim lutar contra os principados, contra as potestades, contra príncipes das trevas deste século. Amados, acredite nisso, a nossa guerra é contra os demônios, e se você se converteu, você se batizou, então saiba disso, a tua guerra é contra os demônios. Satanás te odeia, o diabo te odeia, e ele vai fazer tudo para atrapalhar a tua vida. Se você não se levantar contra ele, ele não vai fugir. Se você não se levantar contra esses demônios, eles não vão embora. Você tem que dar um grito de guerra, meu irmão, minha irmã. Você tem que dar um grito de guerra e dizer: basta, Satanás, até aqui você me humilhou, você pisou em mim, porque eu não tinha sabedoria, que eu tenho que lutar contra você, Satanás. Mas a partir de hoje, eu vou lutar contra você, e em nome do Senhor Jesus, eu coloco você debaixo dos meus pés. Diabo, saia da minha casa, saia do meu emprego, saia dos lugares onde eu estou levando o currículo para conseguir um emprego. Satanás, abandona agora o meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, abandona em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos em guerra. Você tem que entender isso. Nós estamos em guerra. Você veio para Jesus? Pois bem, saiba que você está em guerra. Ah, mas eu não quero estar em guerra com o diabo. Ah, Deus o livre. Ih, nem fala esse nome. Ah, sinto muito, minha irmã, sinto muito, meu irmão. Você veio para Jesus Cristo, você se entregou a Jesus, se batizou nas águas, então você é inimigo de Satanás. Então Satanás te odeia e você está em guerra. Não tem outro jeito. O jeito é combater o inimigo usando as armas que o Senhor Deus nos deu. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder. O sangue do Senhor Jesus Cristo é outra arma e tem poder. Há poder no nome de Jesus. Todos os demônios saem no nome de Jesus.
E se você pode jejuar, o jejum também tem poder. Amém, amado? Então, eu quero continuar dizendo aqui que a nossa guerra é no campo espiritual. Satanás nos odeia e, portanto, você tem que se revestir das armaduras de Deus. Seguir Jesus é uma batalha, meus amados, é uma batalha. A luta não acaba quando você se converte. A luta não acaba quando você se converte. Aí é que vem guerra. Aí é que Satanás se levanta. E você tem que lutar um dia por vez. É um dia por vez, meus amados. É um dia por vez. É entrar em guerra todos os dias. Ah, hoje eu venci o inimigo. Glória a Deus por isso. Mas vai ter outro dia, se Deus permitir. Você vai ter que vencer também. Ah, hoje eu venci o vício da cocaína, no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amanhã é outro dia, você tem que vencer também. Eu venci hoje o vício da maconha. Eu venci hoje o vício do crack. Glória a Deus. Amanhã você também tem que vencer. É luta, é guerra. Estamos em guerra. O inimigo sabe o ponto fraco teu e de cada um de nós. Ele sabe aonde ele ataca. Então, se você tem vícios que o inimigo está te atacando, vigia nele, meus irmãos. Vigia no vício. Aonde é que você tem vício? O inimigo está te atacando? Vigia. Peça ajuda de Deus, peça oração. E Deus vai te dar força, vai te dar ânimo. Ah, hoje eu venci o vício da bebedeira. Hoje eu venci o vício de falar mal da vida dos outros. É vício também. É vício também. Tem vício de fofoca. Ah, hoje eu venci o vício da mentira. Venci o vício do orgulho, da soberba. Eu venci hoje o vício da pornografia. Eu venci... E assim vai, né? Então são N vícios, são N lugares, portas que a gente mesmo abre para o inimigo entrar. E aí o inimigo entra e faz como diz as pessoas, um fundúncio, né? Então nós temos que vencer o inimigo todos os dias, porque nós estamos em guerras. A guerra é espiritual. Satanás nos odeia e porque nós entregamos a Jesus, piorou ainda mais que ele odeia e vai fazer tudo para impedir o sucesso na tua vida. Você tem que lutar contra as armas que Deus deu a você e Deus deu a mim. Amém? Glória a Deus. Então, os verdadeiros inimigos são espirituais. As forças do diabo que querem destruir o povo de Deus. Então, nós temos que vencer no nome de Jesus, entrando em batalha, entrando em guerra, entrando em oração. Quando você perceber que algo estranho está acontecendo, então entra em guerra. Ore, repreenda o mal. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como é que você resiste o diabo, meus irmãos? Dizendo para ele: ô Satanás, bom dia, como é que vai você, tudo bem? Ô Satanás, será que tem como você pegar seus demônios e os trabalhos de feitiçaria que foi feito aqui e tirar, ir embora para longe? Eu não quero nada de ruim para você. Não, não é isso, meus amados. Não é assim. Você tem que pegar e ordenar mesmo e falar para Satanás: Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é teu, que se tiver na minha casa, pega seus esquemas, pega as suas armadilhas, tudo que você fez, e saia da minha casa, do meu lar, da minha vida, da vida do meu esposo, da vida da minha esposa, da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Saia! E se você pôs enfermidade, o câncer, a diabetes, a pressão alta, saia em nome de Jesus e leva tudo que é teu. Amado, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temos, meus amados, que vencer o inimigo todos os dias, porque ele não se cansa de nos atacar todos os dias.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O nosso Deus, amado, Ele nos dá as armaduras espirituais para nós se revestir. Louvado seja Deus. E nós temos que usar a palavra da verdade. Nós temos que orar no sentido de usar a espada do Espírito, né? Ali no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, ali está escrito: eis que vos dou poder para pisar cobras, escorpiões e todo o poder do maligno, e coisa alguma vos causará dano. O Senhor Jesus, Ele dá poder. O Senhor Jesus, Ele nos dá poder, nos dá vitória em todo o sentido de nossas vidas. Mas é necessário, amados e amadas, nós ter esse entendimento que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, não é contra teu filho, minha irmã que está ouvindo. Ah, mas o meu filho é impossível, o meu filho está nas drogas, está nos vícios, o meu filho... A luta é contra os demônios que levou ele para a droga. A luta sua é contra os demônios que levou ele para o vício. Então você vai se dirigir ao demônio. E se o demônio trazer ele até você para brigar com você, discutir com você, você não brigue e não discuta com teus filhos, ou esposa, seja quem for. Diga assim: eu sei que você está atrás dele, Satanás, ou dela, Satanás. Eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, solta ele agora, solta ela agora, sai com seus esquemas, todos vocês demônios, espírito das trevas. E aí a pessoa vai ser liberta, vai ser totalmente liberta para a glória de Deus, e Deus vai honrar a tua oração. É isso, meu irmão. Certa vez, um pastor, ele foi com seus obreiros acampar 3 dias de oração no monte, em jejum, e 2 bandidos, ladrões, apareceram por lá com arma em punho, arma de fogo, e anunciou assalto para roubar os aparelhos celular dos pastores, do pastor e demais os obreiros. Um dos obreiros lá dentro da tenda, que ele tinha armado uma tenda, um dos obreiros disse assim: está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando um dos obreiros falou esta palavra, os 2 ladrões caíram no chão endemoniados. Acredite se você quiser, um ladrão caiu morto na hora, caiu morto na hora, o demônio levou a alma dele. O outro ficou possesso, endemoniado, e o pastor ali então expulsou o demônio que estava naquele que estava endemoniado, e foi orar por aquele que estava caído no chão, desmaiado. Só que o pastor não sabia, ele foi saber 10, 15 minutos depois que o ladrão tinha morrido. Agora veja só, meu irmão, eles usaram autoridade, eles usaram a autoridade espiritual que Deus deu a mim e a você. Eles então usaram a autoridade no nome de Jesus, e o demônio se manifestou em um e matou o outro. Esse vídeo tem no YouTube, você pode pesquisar lá, escreve lá na pesquisa, pastor e obreiros no monte repreende ladrão e cai morto os ladrão, mais ou menos assim vai aparecer o vídeo. Amados, e aquilo é muito verdadeiro. Eu vi o vídeo
E depois vi um outro que mandaram para mim, eu já perdi o vídeo, que eu formatei o celular. E daí tem outro vídeo da polícia, a viatura da polícia lá no monte, tirando o corpo do ladrão que havia morrido. Então, meus amados, você vê, você está sofrendo à toa. Há quanto tempo você está sofrendo, minha irmã, com o seu casamento, que Satanás está no corpo do teu esposo, e você até agora não usou de autoridade no nome de Jesus? Você não enfrentou Satanás na cara do teu esposo, porque Satanás tá montado nas pessoas, ele monta nas pessoas. As pessoas que não têm Jesus dentro dela, elas são cavalo de Satanás, cavalo dos demônios. E os demônios então montam a cavalo nas pessoas. Então, no teu esposo, ou seja quem for, que veio lá embriagado, aponte o dedo mesmo e diga, mas diga com autoridade, diga assim: eu te repreendo, Satanás, sai dele em nome de Jesus. Irmã, você vai ver, vai cair o demônio por terra, porque o demônio vai obedecer quem tem autoridade. Você tem Jesus, então você tem autoridade. Você tem Jesus Cristo, então você tem autoridade. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Use a autoridade que Deus deu para você. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas. Creia no nome de Jesus. Creia, meu amado, minha amada, creia. Se você está desempregado, saia já da casa e já diga para Satanás: Satanás, sai da frente, porque eu vou, no nome do Senhor Jesus, procurar um emprego e eu vou conseguir um emprego. Com certeza Jesus vai te abençoar, com certeza o Senhor Jesus vai honrar a tua fé, a tua oração. A nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra os principados das trevas. Amém, amados? Estou terminando essa live agora, porque já está vindo o cliente. Deus abençoe a todos. Só atender um cliente na porta ali, que já acabou de chegar. Logo estarei gravando uma outra live. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.